Vamos ver os outros músculos que também compõem essa massa muscular que está envolvida com os movimentos do ombro e do membro superior. Esses músculos são o músculo supraespinal. O músculo supraespinal é um músculo que fica logo acima da espinha da escápula. Músculo supraespinal. Esse músculo supraespinal, ele faz a abdução do membro superior. Ele afasta o membro superior do plano mediano do corpo. Logo abaixo da espinha da escápula, nós encontramos o músculo infraespinal. E abaixo do músculo infraespinal fica então o músculo redondo menor. Esses dois músculos, o infraespinal e o redondo menor, são dois músculos que fazem a rotação lateral do membro superior. Além desses dois músculos, nós temos o último músculo mais inferior na escápula, que é o chamado músculo redondo maior. Esse músculo redondo maior, mais o músculo subescapular, músculo subescapular, esse que fica aqui do lado de dentro, ó, fizemos um corte, uma janela no serrátil anterior, para poder identificar o músculo subescapular. Então, esses músculos, o músculo redondo maior e o músculo subescapular, eles fazem a rotação medial do braço. Muito bem. Outro músculo que nós vamos encontrar agora, na região do ombro, é o chamado músculo deltoide. Todo esse músculo que nós podemos ver em toda a sua extensão é chamado de músculo deltoide. O músculo deltoide, ele é o músculo do ombro e está envolvido com os movimentos do membro superior. É o músculo que faz a flexão do braço, faz também a extensão do braço e a abdução do braço. Vejam agora o segmento chamado de braço. O braço é o segmento do membro superior que fica entre o ombro e o cotovelo. Nele, nós encontramos no seu compartimento anterior, na sua região anterior, 3 músculos a saber. Nós temos o músculo bíceps braquial, que possui 2 cabeças. Uma cabeça medial, que é a cabeça curta, e uma cabeça lateral, que é a cabeça longa do bíceps. Encontramos ainda um segundo músculo, que é o chamado músculo coracobraquial, e um terceiro músculo, que é o chamado músculo braquial. Esses 3 músculos, eles fazem a flexão do antebraço sobre o braço. O próximo segmento que nós temos é o segmento do antebraço. Segmento esse compreendido entre o cotovelo e o punho. Nesse segmento, na sua região anterior, nós vamos ter aqui um grupo de músculos superficiais e profundos que fazem a pronação, a flexão da mão e também dos dedos. Então, esse grupo que fica na região anterior do antebraço são considerados músculos flexores da mão e também dos dedos. Vejam agora a região da coxa. A coxa é o segmento que fica entre o quadril e o joelho. No seu compartimento anterior, nós vamos ter os seguintes músculos que temos que saber. Nós temos o sartório, também conhecido como músculo do costureiro. Temos também, logo abaixo do sartório, o chamado músculo quadríceps. O músculo ele é chamado de quadríceps porque ele possui 4 cabeças de inserções. Cada inserção dessa recebe um nome particular. A primeira porção do quadríceps é chamada de reto femoral. Medialmente a esse músculo, nós temos o chamado músculo vasto medial. E lateralmente ao reto femoral, nós temos o vasto lateral.
E por baixo do reto femoral fica então o músculo vasto intermédio. E assim então esses músculos, considerados do compartimento anterior da coxa, fazem o quê? A flexão da coxa e a extensão da perna. Compartimento medial da coxa. O compartimento medial da coxa é formado principalmente pelos músculos adutores. Esses músculos compreendem, então, o músculo adutor longo, o músculo adutor curto, o adutor magno e o músculo grácil. Esses músculos do compartimento medial da coxa são os músculos que vão fazer a adução da coxa. Isso significa dizer que eles vão aproximar a coxa ou o membro inferior do plano mediano do corpo. Vejam agora a perna. A perna é o segmento do membro inferior que fica entre o joelho e o tornozelo. A perna apresenta 3 compartimentos. Um compartimento anterior, um compartimento lateral e um compartimento posterior. Esses compartimentos são preenchidos por músculos. No compartimento anterior, nós temos o músculo tibial anterior. Olha aqui ele em toda a sua extensão, ó, terminando aqui no seu tendão. Um outro músculo que nós temos nesse compartimento anterior é o músculo extensor longo do hálux, que está aqui, ó, o extensor longo do hálux, esse músculo aqui. E temos um terceiro músculo, que é o chamado músculo extensor longo dos dedos. Esse grupo de músculos desse compartimento anterior, eles fazem a dorsoflexão do pé. O que é isso? Eles fazem a flexão do pé para cima. Eles aproximam o pé da tíbia. Isso é chamado de dorsoflexão. No compartimento lateral da perna, nós identificamos 2 músculos, que são o músculo fibular curto, esse que fica um pouquinho anterior ao músculo que está logo atrás, né? O fibular curto, e logo atrás dele fica então o músculo fibular longo. Esses 2 músculos, eles fazem então a eversão do pé. Compartimento posterior da perna. No compartimento posterior da perna, nós temos vários músculos que vão aí formar uma massa grande muscular chamada de panturrilha. Desses músculos, nós vamos chamar a atenção dos mais importantes, que são os 2 mais superficiais. Esses 2 músculos são representados pelo gastrocnêmio, que nós temos aqui, ó. Esses são os músculos gastrocnêmios, sendo que esses gastrocnêmios, ele possui 2 cabeças, uma cabeça medial e uma cabeça lateral. Então, essa é a cabeça medial, a cabeça lateral, e essa é a cabeça medial. Rebatendo esses músculos, nós vamos cair num outro músculo, que é o chamado músculo sóleo. Então, as cabeças medial e a cabeça lateral do gastrocnêmio, mais o músculo sóleo, formam o chamado tríceps sural, sendo que esse tríceps sural, ele termina num tendão único, que é o tendão calcâneo, conhecido vulgarmente como o tendão de Aquiles, para fazer então a sua inserção no calcanhar ou no osso do calcâneo. Esses músculos do compartimento posterior da perna fazem a flexão plantar do pé. Isso significa dizer que ele afasta o pé da tíbia, né? Ele projeta o pé para frente.